Oi, gente, estou eu cá de volta para contar mais um dos meus causos. E como exatamente hoje eu estou completando metade da minha vida sem comer carne, eu decidi contar um pouco dessa história para vocês. E eu sei que tem muita gente agora, né, mais recentemente, nessa transição, né, ou para cortar completamente ou para reduzir o consumo de carne, de produtos animais. Eu achei bem oportuno contar um pouquinho de como foi esse processo para mim. E eu passo um flash na cabeça, né? E eu lembro que eu tinha meus 17 anos e até então eu sempre achava interessante, né? Eu falei, nossa, tem gente que é vegetariana, que não come carne. Eu falei, nossa, mas como é que eles conseguem não comer carne, né? É tão bom. E assim, eu, pra quem não sabe, eu sou gaúcha, né? Nasci no Rio Grande do Sul, apesar da minha família ser parte de Minas, parte do Rio, enfim. Mas todo mundo comia carne, todos os meus familiares, os meus amigos, não tinha ninguém vegetariano. Então eu não tinha nenhuma referência, né? Mas eu sempre achei interessante essa ideia. E aí, um belo dia, em dezembro de 2003, no final do ano, meu pai entregou um livro para mim e para os meus irmãos, um para cada um, livros diferentes, né? E ele deu a missão, como ele diz, né? Para ler o livro em um mês, no final fazer um resumo e entregar para ele. Quem entregasse, né, ganharia um prêmio, um presente. E eu falei assim, ótimo, né? Beleza, vamos juntar a fome com a vontade de comer, eu gosto de ler mesmo. E aí peguei meu livro, fui ler. E o livro era tão difícil, assim, que eu lembro que numa página eu olhei mais de 5 vezes no dicionário. Eu anotava a palavra, lia, relia, não entendia bulhufas do que estava dizendo ali. E resultado, eu não saí do prefácio, né? Fiquei extremamente frustrada. Acabou que eu não li o livro, não ganhei dinheiro, briguei com meu pai, foi um tendepá. Mas enfim, em contrapartida, a minha irmã, que é 4 anos mais nova que eu, né? Naquela época ela não tinha os seus 13 anos, ela não gostava tanto de ler, né? Ia preferir estar brincando. Mas eu via a minha irmã lá deitadinha na cama dela, nós dividíamos quarto, né? Ela deitada lá lendo livro, às vezes chorava, às vezes ria. Eu falei assim, gente, falei, esse livro é bom? Ela falou assim, é bem legal, não sei o quê. E ela me contava algumas histórias, às vezes eu deitava lá com ela, a gente lia umas partes juntas e tal. E aí passou um tempo, né, no mês seguinte, eu vi o livro de bobeira lá no quarto. Aí eu falei assim, eu tava sem fazer nada, eu falei, quer saber, deixa eu dar uma olhada nesse livro. Eu peguei o livro, bem despretensiosamente, né, pra ler. E eu lembro que eu tinha os meus 17 anos e eu ainda era muito... Eu tinha muitas questões, né, não respondidas, assim, de cunho existencial, né? Questões de por que eu tô aqui, por que essas coisas acontecem e tudo mais. Então, aquilo era uma questão... Eram questões, né, primordiais para mim, eram questões que realmente me incomodavam e eu buscava respostas e eu não tinha encontrado. Não era uma questão de religião ou não. E... E curiosamente foi o livro que a minha irmã estava lendo, era a biografia do Chico Xavier, né, de autoria do Marcelo Souto Maior. E eu falei assim, deixa eu ler, né? Eu peguei o livro e tal. E foi assim, como é que eu digo? Como se minha mente expandisse, assim. E todas as respostas que eu estava procurando eu encontrei ali, assim, de formas indiretas, né? Não era o objetivo do livro, mas eu comecei a compreender, assim, pegar umas ideias chaves que eram o que eu precisava para entender muitas das coisas que me incomodavam. E de brinde, né? Tinha uma parte falando sobre o Emmanuel, né? Que era o guia do Chico Xavier, censurando algumas das mensagens. E uma delas, inclusive, que era de autoria do Humberto de Campos, falava sobre questões éticas, né? Sobre o homem deve ou não comer carne. E eu até anotei aqui a passagem e eu vou ler para vocês. Para responder à questão, Humberto contou a história de um anjo encarregado por Deus de fazer um relatório sobre a terra. Chegou aqui e encontrou um animal arando o campo, açoitado por uma espécie de demônio. Depois viu outro animal no curral, com outro demônio, espremendo suas tetas e tirando leite, em prejuízo do filho dele que berrava à distância. Mais tarde viu um enorme animal sendo morto, suas carnes sendo comidas pelos pequenos demônios e seu couro sendo usado em calçados. Era o bastante. Ele anotou em seu bloco: o homem é um ser muito elevado,
bom e paciente, merecedor do amor de Deus. E decidiu conversar com o demônio. Por que fazes isto com o homem? Por que o maltratas e o matas, se ele te dá tudo? O demônio desfez o mal-entendido. Eu sou o homem, ele é o boi. O anjo ficou perplexo e enviou o mais rápido possível o seu relatório a Deus. E, gente, quando eu li aquilo, eu lembro que durante o livro eu tinha que parar e ficar assim, ó. O tico e teco, né, funcionando ali, juntando as informações. E aquilo foi tão impactante para mim. Aliás, o livro como um todo, né, eu digo que esse livro mudou completamente a minha vida, apesar dele não ter, né, um cunho espiritual, não ser, foi escrito por um jornalista, mas as respostas que eu tanto buscava estavam tão ali, assim, aos meus olhos, que eu falei assim, caramba, foi, assim, impactante para mim. E não tinha como, né, a mensagem do livro, né, ressoou em cada fibra do meu corpo, a ponto, assim, de eu não poder não fazer nada, né, eu tinha que fazer alguma coisa. Eu lembro que foi muito interessante que eu terminei o livro dia 27 de janeiro de 2004, era umas 11 horas da manhã, e eu tinha duas convicções, assim, para mim. Primeira, de agora em diante, eu sou espírita e eu sou vegetariana. Não tem outro jeito, é esse o caminho para mim. E aí eu lembro que eu fui à cozinha, né, porque minha mãe tava lá, minha mãe tava fazendo almoço. E eu cheguei, mãe, olha, eu decidi virar vegetariana. De agora em diante eu não vou mais comer carne. E a minha mãe olhou pra mim assim, tá, mas o almoço é frango. Ela falou, mas tem salada, tem arroz, tem feijão. Eu falei, tá, então eu como, mas eu não vou comer mais carne. Tá? Ela falou, tá bom. Eu não sei o que passou na cabeça dela, né? Mas assim, de toda forma, eu sou muito feliz porque eu pude contar com o apoio incondicional dos meus pais, assim, tanto meu pai quanto a minha mãe. Meu pai com seu apoio intelectual, né? E moral. Assim, às vezes ele ainda vinha e falava assim, Tatá, mas olha, o peixinho você pode comer, o peixinho não é tão evoluído. E a minha mãe, né, com apoio material, assim, ela sempre fazia para mim a comida separada. Se fosse colocar carne no feijão, ela deixava separado, separava uma parte para mim. Então, às vezes ela esquecia, falava assim, ai, minha filha, desculpa, eu esqueci. Aí ela ia, preparava um omelete, na época eu ainda comia ovo, né? Então, foi muito bonito e eu sei que muitas pessoas se sentem bastante sozinhas nesse caminho, né? Porque não tem o apoio da família, nem de amigos. Eu realmente não tinha ninguém, né, para compartilhar, mas eu tive o entendimento dos meus pais e eles sempre respeitaram muito, então eu digo que fui muito feliz, assim, de ter o apoio deles, né? E é muito interessante porque eu vejo muita gente reclamando, né? Ai, poxa, mas eu não tenho apoio de ninguém e tal, não sei o quê. Mas eu entendo que seja difícil, e principalmente para a gente manter as nossas convicções, né? Principalmente quando o nosso meio familiar e social é totalmente adverso, né? Muito diferente da gente, pensa muito diferente. Então tem um fator complicador aí. E a minha sugestão, né, é que você, pelo menos para mim, assim, a minha mudança foi assim realmente de um dia para o outro. Eu sei que a maioria das pessoas precisa de um tempo a mais para fazer as adaptações, né? Primeiro vai parando de comer carne vermelha e vai reduzindo a carne e tal, não sei o que, até parar totalmente. Para mim, eu sou bem teimosa, né? Como diz minha mãe, então eu sou bem radical com as coisas. Ou é ou não é, não tem como. Mas eu acho que o que facilita, né? Não importa o método, a forma como você escolha, reduzir ou parar completamente de comer carne, é fundamental você ter para si o porquê de você estar fazendo isso. Eu vejo muita gente falando, mas eu tentei, mas aí eu não consegui. A minha sugestão, aliás, não é nem só para isso, mas para tudo da vida, né? É você sempre, sempre, sempre entender o porquê de você estar fazendo isso. Assim, tem que entender porque é isso que vai pavimentar o seu caminho. Se você não entende por que você está fazendo, qualquer ventinho ali vai destruir tudo aquilo que você construiu, né? Então, é muito importante ter essa pedra fundamental ali para dizer, esse é o meu chão,
né? Disso aqui eu não abro mão, esse é o meu valor, essas são as minhas convicções. E é importante ter essas informações, né? Para si. Então, elaborar, entender por que você está fazendo isso. É por uma questão de saúde, é por questão ambiental, por questões éticas, né? Então, eu acho que isso não tem como a gente escapar. A gente tem realmente que delimitar, né? Porque senão a gente fica muito à mercê das condições externas. E, na verdade, esse é um caminho que a gente pavimenta internamente, né? A gente faz internamente. E aí, externamente, a gente acaba mudando as nossas atitudes. Não tem como ser de fora para dentro, é sempre de dentro para fora, né? Se você acha que não é lendo um livro, né? Não é vendo um filme que vai mudar. Não é isso que... Não sou eu aqui falando para você, olha, quanto o veganismo, o vegetarianismo é bacana, que você vai mudar. Não é isso. Quando a gente já tem essa predisposição dentro da gente por conta das nossas convicções, né? E os nossos valores, a gente vê uma mensagem, ressoa com a gente e a gente fala, poxa, realmente eu tenho que agir, né? Então, esse é o meu conselho para quem está nesse caminho, ou para quem quer, né, trilhar esse caminho, conseguir realmente contemplar, né? Parar um tempo para entender o porquê de se fazer isso. Por que você está fazendo isso? Porque senão qualquer um que chegar ali comendo um hambúrguer ou comendo um churrasco, você, ai, não aguentei, eu tinha um churrasco ali. Mas no momento que você entende por que você está fazendo aquilo, e eles podem esfregar o churrasco na sua cara que você não vai estar nem aí, né? Você vai sentir o cheiro, você não vai, pelo menos isso acontece comigo. As pessoas me perguntavam, nossa, Thay, mas você está sentindo o cheiro de carne, mas você não fica com fome? Eu falei, cara, eu sinto o cheiro de churrasco, depois de um tempo, né? Eu sinto o cheiro de churrasco, para mim é o cheiro de uma coisa, um objeto, é tipo pegar um caderno, cheirar o caderno, mesma coisa, assim, não é cheiro de comida. Para mim, carne não é comida, né? Então, obviamente, cada um no seu próprio processo vai ter a sua forma de lidar com isso, né? E eu falo isso justamente porque acredito ser um fator facilitador nesse processo todo de realmente poupar a vida dos animais e ter uma vida mais harmoniosa com o todo, com o meio ambiente. Eu acho que não tem como a gente escapar disso. E é curioso, eu lembrei de uma história que acho que foi uns 7 anos atrás, tem bastante tempo, minha irmã veio, né, e falou assim, ô Tayane, sabe que depois que você parou de comer carne, você ficou mais tranquila? Foi bem aleatório, assim. Eu falei, é isso, você acha? Eu também acho. E, e é engraçado, porque assim, eu sempre tive, as pessoas acham, né, falam pra mim, ai, Tayane, mas você é tão tranquila, tão zen. Eu falei, gente, eu não sou assim, tá? Aliás, hoje em dia, até pode se considerar que eu sou. Mas eu não nasci assim, né? Eu tinha um gênio, até, vamos dizer assim, até os meus 17 anos. Meu pavio era desse tamanho, gente. Pra eu explodir, era 2 palitos, ó. E era um gênio difícil que eu tinha, assim. E a vida fica muito mais fácil, né? Obviamente, as consequências de se parar de comer carne, tem várias outras que não são tão óbvias assim, não só para o meio ambiente, não só para o nosso corpo, mas para a nossa saúde mental, emocional, espiritual, energética. Mas enfim, papo para outra conversa, né? E aí eu lembrei do meu professor do Tantra, isso deve ter algumas semanas até. Tem vários amigos meus, né, que também estão no caminho espiritual, mas que ainda, né, tem uma certa dificuldade em parar de comer carne, ou parar de consumir álcool, ou de fumar, enfim. E aí eu lembro dele falando assim que é muito comum, né, as pessoas quando começam se iniciam no caminho espiritual, de terem esse movimento automático, né, de reavaliar o que estão comendo, né? Então a mudança do consumo da carne é uma das primeiras coisas que vem, assim, que as pessoas param por uma necessidade intrínseca, né, de ver essa coerência, de estar no caminho espiritual e de se alinhar com aquilo ao qual elas acreditam, né? Então eu fiquei lembrando, e eu lembrei, né, da minha própria situação, porque não foi exatamente uma religião que eu estava abraçando, mas eu realmente abraçava ali o meu caminho espiritual, e inclusive o vegetarianismo também, não tive como escapar, foi exatamente ao mesmo tempo. Eu achei muito curioso e eu espero que, não importa onde você esteja na sua jornada, né, ou até mesmo com o vegetarianismo ou veganismo, ou tentando realmente reduzir pelo menos o consumo de animais, eu espero que você encontre o seu caminho, né, e não esqueça
de sempre ser verdadeiro consigo mesmo e procurar sempre uma coerência, né, com os seus pensamentos, com as suas palavras e com as suas ações. E que elas te tragam bastante felicidade. E é isso, gente, já falei bastante. Esse foi um pouquinho, né, o início da minha história. E eu espero que vocês também tenham várias histórias bacanas para contar. E, por favor, dividam comigo, né? Se vocês estão pensando em parar de comer, se nunca cogitaram a possibilidade de parar de comer carne, ou se já pararam e já estão há um bom tempo, se querem dividir um pouco as agruras, ou se quiserem contar os fatos divertidos ou as coisas bacanas, eu fico feliz de saber, tá bom? E é isso, gente. Muitíssimo obrigada e vejo vocês em breve, tá bom? Beijo grande, até, que vocês sejam felizes, que vocês sejam livres e os animais também. Tchau, tchau.